Ocarina-sai, Minasan. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Golden Hime. Muito prazer, eu sou a Golden. E dessa vez eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente. Porque ele está presente desde praticamente nossa pré-adolescência. Quando a gente está descobrindo um pouquinho sobre o interesse amoroso em outra pessoa. Isso, através de filmes, até mesmo desenhos, a gente começa idealizando como é que seria fisicamente uma pessoa ideal. Isso vendo príncipes, princesas, ou aquele herói, aquela heroína dos filmes, qualquer coisa assim. E no meu caso, como eu sempre tive bastante contato com os animes, isso principalmente quando eu tomei consciência do que são os animes, meio que eu comecei a usar esse tipo de referência. Porque em animes, pelo menos na minha opinião, e acho que muita gente vai concordar comigo, tem bastante caras, digamos, interessantes, por assim dizer. E também já idealizei bastante fisicamente uma pessoa, mas isso não durou muito, porque desde cedo eu comecei a perceber que talvez não pudesse ser tão exigente com a aparência de alguém, não é mesmo? Porque talvez não fosse conseguir nada tão especial. Então eu comecei a pensar em como seria a personalidade, quais seriam as qualidades de uma pessoa que pudesse me interessar, com quem eu pudesse querer me relacionar. E a primeira coisa que eu percebi que realmente me interessava era a pessoa me divertir, me fazer rir. Eu acho que isso é até comum para muita gente, talvez para a maioria, não sei dizer, porque o ser humano busca divertimento em qualquer coisa que ele realiza. E o relacionamento não é diferente. Então eu comecei a pensar um pouquinho mais no que seria importante, na minha opinião, para um relacionamento dar certo. E eu percebi que, primeiramente, a pessoa teria que se interessar por mim. Eu acho que isso pode ser um pouco obrigatório, assim. Só que na minha cabeça não era, porque pra mim a pessoa se interessar por mim, assim, né, já seria grande coisa, um grande passo da minha vida. Além de me divertir, a pessoa teria que ser carinhosa, me respeitar. Até que eu fui crescendo, fui percebendo que essas eram meio que características do senso comum para se ter um relacionamento com outra pessoa. Porque se a pessoa vai ter um relacionamento com você, um relacionamento sério, é porque ela te ama. E se ela te ama, então ela vai te respeitar, vai gostar de você. Então eu meio que percebi que era um pouco senso comum isso, mas também percebi que não está presente em todos os relacionamentos. Eu percebi que, apesar de ser senso comum, realmente não é tão praticado assim, porque isso deveria ser praticado sempre, só que não é isso que acontece. Então eu acho válido repetir. Então, por exemplo, com o meu primeiro relacionamento um pouco mais sério, eu aprendi que realmente ter alguém ao seu lado que está ali te apoiando, te dando carinho, te dando atenção, te ajudando com coisas até banais do dia a dia, era realmente algo muito gostoso. E em troca de ter isso, eu meio que aceitava muita coisa que depois eu fui perceber que realmente me desgastava, que eu não gostava de verdade, que não faziam bem pra mim. E eu só fui perceber isso depois que acabou, porque quando a gente tá ali dentro de um relacionamento, principalmente quando a gente não tem muita experiência com relação a isso, a gente acha que precisa aturar, digamos assim, muitas coisas que a gente não gosta em troca de literalmente migalhas, digamos assim. Porque são coisas que devem estar presentes no relacionamento. Ela vai fazer simplesmente porque te ama, de verdade. Isso eu só fui perceber depois, quando eu realmente vi por fora disso. Porque quando a gente tá lá dentro, a gente acha que pode aturar muita coisa. E são coisas meio que difíceis da gente perceber enquanto a gente tá envolvido, enquanto a gente acha que tá realmente sendo algo gostoso, que tá realmente tá prendendo a atenção da pessoa. Só que quando acaba, a gente percebe que
a gente se doa muito para aquele relacionamento, com uma esperança de que pudesse dar certo e tudo mais. Só que não teve o retorno que a gente esperava. Então é quando termina que a gente percebe que a gente não precisa se doar tanto, a gente não precisa se esforçar tanto para que um relacionamento dê certo. Porque se for para dar certo, vai acontecer de forma natural, sem você se esforçar tanto, sem você gastar tanta energia assim. E com o segundo relacionamento um pouco mais sério, eu fui desenvolvendo um pouco essas ideias, que além de respeito, carinho e de ambas as pessoas se gostarem, o diálogo também é muito importante para que esse relacionamento dê certo, porque querendo ou não, você não vai conseguir adivinhar os pensamentos da outra pessoa, assim como outra pessoa não vai adivinhar os seus pensamentos, o que você está sentindo. Então, ambas as pessoas vão ter que se conversar com muita frequência sobre o próprio relacionamento delas, sobre o que está acontecendo. Fora que dividir experiências, dividir como é que foi o dia de cada um, também é algo muito saudável para um relacionamento, porque isso vai fazer vocês se conectarem um pouquinho mais a cada dia, você dividir o que você é com outra pessoa e receber em troca que ela divida parte do que ela é com você, para os dois se conhecerem, para que ambos estejam de acordo, é algo que eu descobri que é de extrema importância para um relacionamento. Eu percebi nessa segunda experiência que eu podia conversar sobre qualquer coisa, eu podia falar qualquer coisa para essa pessoa, principalmente o que estava me incomodando, e perceber que essa pessoa estava realmente interessado em saber se eu estava bem, em saber o que estava me agradando, o que não estava, realmente me fazia super bem, porque você percebe que aquilo não é importante só para você. E foi completo oposto do anterior, porque quando eu tentava falar que algo estava me incomodando ou que eu não tinha gostado de alguma coisa, eu meio que recebia um olhar de reprovação e a outra pessoa falava para eu parar de falar esse tipo de coisa porque estava sendo chato e alguma coisa do tipo. Eu percebi que aquilo me deixava muito mal, porque era como se os meus sentimentos não fossem importantes e que era pra gente viver como se fosse um conto de fadas, digamos assim. Então eu me sentia muito travada, assim, tanto é que talvez até hoje eu meio que sinta dificuldade de falar abertamente o que realmente me incomoda, porque eu tenho receio de acabar incomodando a pessoa com as minhas reclamações. Ao mesmo tempo, eu sei que informar a pessoa é importante, e eu acho que esse aprendizado de perceber que o diálogo é realmente muito importante para um relacionamento, acho que foi uma das coisas principais que eu aprendi com a minha segunda experiência. Mas é claro que ele também me ajudou com muitas outras coisas. Por exemplo, o que eu repito muitas vezes aqui no canal, de você se perdoar, de você não exigir tanto de você mesma, eu aprendi muito com ele. E também outra coisa que ele me ajudou muito foi com relação à minha autoestima no sentido físico, porque ele me falava muita coisa que me fez me enxergar um pouquinho melhor. E eu talvez tenha fugido um pouquinho do assunto, assim, mas eu acho que outra principal lição que eu tirei é que você deve procurar pessoas que agregam em alguma coisa, seja uma nova experiência ou que te tragam pontos de vista diferentes, de forma que te façam refletir melhor sobre um determinado assunto. E é claro que eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre o assunto, e eu sei que eu vou aprender, principalmente quando eu tiver meu primeiro relacionamento sério, de fato. E com os conhecimentos que eu tenho atualmente, acho que esses são os pontos principais que fazem o relacionamento dar certo. Primeiramente, amar a pessoa, porque querendo ou não, isso vai acabar fazendo com que você se importe com a saúde do relacionamento entre vocês. Diálogo também é muito importantíssimo. E demonstrar também interesse em fazer a pessoa crescer,
porque eu acho que um dos principais fatores que o ser humano procura um relacionamento é justamente esse, você procurar alguém que te apoie nas suas conquistas, que te ajudam nas suas derrotas também. Eu acho que esses são os principais pontos que fazem o relacionamento dar certo. Mas é claro que tem outros que também são importantes, como por exemplo, os objetivos pessoais de ambas poderem caminhar juntos. E é claro que tudo que eu falei aqui pode ter sido um monte de bobagens, até porque eu não tenho muita experiência com relação a isso, mas tudo que eu vivi até hoje me fizeram reforçar todos esses aprendizados, então eu acredito que se eu estiver errada, tem um fundo de verdade nesse erro. Mas quem sabe futuramente eu posso acabar fazendo uma espécie de update nesse assunto e acabar contradizendo tudo que eu falei aqui, mas por enquanto, para mim, é essa a verdade. É nisso que eu acredito com relação a esse assunto. E é justamente por não ser tão experiente que eu quero aprender também um pouquinho com vocês. Tanto se você já teve algum tipo de experiência sobre relacionamento que te ensinou alguma coisa, ou então, mesmo que você não tenha tido nenhuma experiência, mas você teoriza alguma coisa diferente, acha que pode não ser bem assim, escreve aqui nos comentários, porque eu vou realmente gostar muito de saber um pouquinho mais sobre sua história. E você também pode deixar sugestões de como melhorar o canal, ou então de temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui. Também se você tem alguma história interessante sobre o assunto, mesmo curiosidades, alguma coisa engraçada em algum relacionamento que você passou, mas que te ensinou alguma coisa, podem deixar aqui também. E se você assistiu até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para te ajudar a acompanhar mais os vídeos, porque principalmente nesse começo tá realmente meio bagunçado os horários. E se você fez tudo isso, eu já agradeço demais. Então, nos vemos na próxima e até mais. Bye bye!